Esse mês foi bastante divulgada a decisão do Tribunal Regional Federal da Primeira Região que invalidam a proibição, que uma resolução do Conselho Federal de Odontologia que impede que os dentistas realizem alguns procedimentos na face. Basicamente, alguns procedimentos de cirurgia plástica, que eu já vou falar mais em detalhes quais são. E muitas pessoas, né, ficaram na dúvida. Então o dentista agora pode fazer rinoplastia, pode fazer blefaroplastia, ele pode fazer cirurgia plástica no consultório, não é no consultório? A partir de quando? O seguro cobre isso? O seguro não cobre? Como que funciona? Vamos lá. Se você ler só a decisão, você pode ser induzido a erro. Então eu vou explicar primeiro o que aconteceu nessa decisão, de onde surgiu isso, e vou te falar também quais são os reflexos dessa decisão judicial para os dentistas, para os pacientes, para os demais profissionais e para o seguro. Então, alguns dentistas lá no Distrito Federal processaram o Conselho Federal de Odontologia e o Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, alegando que o Conselho Federal não tem poderes para determinar o que o dentista pode ou não pode fazer. Que o Conselho Federal, ele tem poderes ali na atuação ética do dentista, mas não poderia opinar sobre o que o dentista pode fazer ou não pode fazer em termos de procedimentos na face do paciente. Que o dentista tem conhecimento sobre a face e que ele poderia fazer tudo que ele se sente apto ali na região da face. Quando eles entraram com essa ação judicial, o juiz de primeira instância, né, que é uma pessoa só, não ganharam, né, eles perderam, eles não tiveram atendido o pedido deles. Os dentistas recorreram dessa decisão judicial. O Conselho Regional do Distrito Federal também recorreu pedindo para manter a decisão, né, porque quando alguém recorre, você pode responder o recurso. Ele pediu para manter a decisão e o Conselho Federal de Odontologia nem se manifestou na fase recursal, achando que, obviamente, ia ser mantida a decisão da sentença. Mas não foi bem isso que aconteceu. Os desembargadores decidiram que o Conselho Federal de Odontologia realmente não pode limitar a atuação do dentista, que ele não tem poderes para isso, né? Porque quem criou o Conselho Federal foi uma lei, e essa lei delimita ali quais são os poderes, e dentre esses poderes não está o de proibir a área de atuação de um dentista, né? Quais são os procedimentos, os tratamentos que o dentista não pode fazer. E isso, o grande palco aí dessa questão é a Resolução 230, que é uma resolução complementar à Resolução de Harmonização Orofacial, que em 2019 o Conselho Federal de Odontologia fez uma resolução, né, explicando que os dentistas, especialistas em harmonização orofacial podiam atuar nessa área, blá, 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 blá. Citou ali alguns procedimentos que eram caracterizados como harmonização orofacial, e depois veio uma nova resolução, a número 230, deixando claro que alguns procedimentos os dentistas não poderiam fazer. E quais são esses procedimentos? Alectomia, blefaroplastia, cirurgia de castanhares ou lifting de sobrancelhas, otoplastia, rinoplastia e ritidoplastia ou facelifting, que é o artigo 1º da Resolução 230. Essa decisão judicial, ela anula o artigo 1º da Resolução 230, ou seja, os dentistas não estariam mais proibidos de fazer nenhum desses procedimentos que até então eram privativos de médicos. Mas, antes que você pense, então o dentista pode fazer? Calma. Essa decisão judicial cabe recurso e o Conselho Federal de Odontologia recorreu. Inclusive, o Conselho publicou ali na sua página inicial que eles recorreram dessa decisão, que essa decisão ainda não tem efeito, ou seja, ela está suspensa, então os dentistas não podem realizar esses procedimentos até que a gente tenha uma decisão final. O Conselho Federal ainda informou que existem 4 processos pelo país tramitando em relação a isso e que o STJ está decidindo quem tem competência. Para você que não é advogado entender esse problema jurídico, as pessoas entram com ações judiciais em diferentes tribunais federais. E aí cada tribunal, cada juiz decide uma coisa e, consequentemente, os desembargadores também. E aquela decisão vale para o país todo. Então, imagina, tem uma decisão no Rio Grande do Sul que vai valer para o Brasil inteiro, aí depois entram com uma ação no Acre que vai valer para o Brasil inteiro. Então, é complicado isso, né? Fica uma insegurança jurídica. Então, como está cada vez mais comum essas ações, inclusive essa não é a primeira decisão que temos sobre suspensão, já tivemos decisões reiterando que sim, pode proibir, e já tivemos decisões também falando que não podia proibir. Uma ação lá no STJ para ele decidir quem tem competência para avaliar se pode ou não ter essa proibição. Aí depois que o STJ decidir isso, aí não vai mais ficar essa patifaria de entra um processo aqui, entra um processo ali, né? Vai ter uma decisão, pronto, acabou, pode ou não pode. Então, nós estamos nesse imbróglio. Quem leu só a decisão, pensa assim, então agora o dentista pode. Não, porque essa decisão teve recurso sobre ela, esse recurso foi com efeito suspensivo, então ela não está válida. Não pode o dentista fazer nenhuma dessas atividades, senão ele está atuando fora do que é permitido fazer de acordo com o conselho, e ele vai responder por isso. Também não tem cobertura no seguro se ele atuar em algumas dessas áreas aqui, mesmo que contratou com procedimento estético, com harmonização facial e etc. Porque esses tratamentos aqui, o dentista continua proibido.
As seguradoras não se manifestaram sobre isso, lamentavelmente, porque é uma situação que o corretor e os próprios dentistas não sabem, né? Eles não são advogados, então eles não sabem que cabe recurso dessa decisão, que esse recurso foi em efeito suspensivo, que o dentista não pode fazer. Então, como que fica o seguro? Então, lamentavelmente, as seguradoras não se manifestaram, mas continua sem cobertura, porque é um ato que não é permitido pelo conselho ou pela lei. Então, o dentista não pode fazer. Se ele fizer e tiver alguma reclamação de paciente, não vai ter cobertura na pólice, ok? Então, segue o jogo, o dentista continua podendo fazer as mesmas coisas e vamos ver como serão os próximos passos no STJ sobre poder ou não, quem pode decidir sobre isso e qual vai ser a decisão final desse imbróglio, se o dentista pode ou não fazer cirurgias no paciente na face.